A Caixa de Pandora é um filme de 1929 dirigido por G.W. Pabst, estrelado por Louise Brooks, Fritz Kortner, Francis Lederer e Karl Goetz. A ascensão e inevitável queda de uma amoral, porém ingênua jovem, cujo erotismo indiferente inspira luxúria e violência naqueles ao seu redor. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente fazer mais uma recapitulação falando sobre o filme de número 47 da lista, Caixa de Pandora. É um filme, dos filmes da lista, eu acho que é um dos poucos que abordam a coisa da chamada femme fatale, que na verdade era um tema muito comum na época do cinema mudo, muito recorrente, principalmente nos Estados Unidos pré-censura e na Europa durante um tanto de tempo ainda, pré-guerra eu diria. Era um tema realmente muito comum, mas no livro tem bem pouco, né? Eu acho que esse é o que ilustra melhor, assim, o jeito como era a coisa na época. E eu tô dizendo isso porque eu vi alguns de fora da lista, né? Na lista só tem esse, mas eu vi alguns de fora. E eu acho muito engraçado que assistindo esse filme, a coisa ficou um pouco diferente do que eu esperava, e eu acho que essa sinopse também engana um pouco, pelo menos a minha percepção do filme, e aí é difícil saber. Eu vou tentar deixar isso mais pra quando eu for dar minhas opiniões no final. Mas deixa eu dar uma elaborada na sinopse do filme. O filme conta realmente a história dessa mulher, que é a Lulu. A Lulu é uma prostituta. Isso não é dito exatamente com essa palavra no filme, mas assim, não tem que outra coisa argumentar. Ela começa o filme meio que envolvida com um cara que é editor de jornal, se eu não me engano. Com certeza é editor, eu acho que é de jornal. E é um cara com bastante dinheiro. É um filme alemão, né? Então se passa na Alemanha. A história, Louise Brooks era americana, mas o filme é mudo, né? Se passa na Alemanha. E ela tá envolvida com esse cara, sendo que esse cara não quer casar com ela, porque, de novo, ela é uma prostituta. Isso, nas palavras dele, seria o fim da carreira dele. E aí ele resolve se casar com outra mulher, mas ela fica com ciúme, porque ele se casar com outra significa ele deixar de encontrar com ela. Ela também é muito amiga do filho dele. E aí no começo do filme ela fala que o filho dele é o único homem que não quer nada com ela, tipo, não tem segundas intenções com ela. O que pouco tempo depois a gente descobre que não é verdade, mas em algum momento eles têm essa relação. E ela tem uma amiga que é a Condessa Augusta Geschwitz, que é uma amiga dela que é estilista, se eu não me engano. Quando ela aparece pela primeira vez, mostra ela fazendo roupas pra Lulu. Eu não sei se ela faz isso por hobby ou por profissão. Afinal de contas, chama ela de Condessa, mas eu não sei se ela é Condessa de verdade ou se é um apelido. O filme não elabora demais na personagem, ela tem dinheiro. Então ela deve ser Condessa de verdade, talvez. E aí esses são meio que o grupinho do filme, assim. Tem um outro cara mais velho que ela, quando aparece pela primeira vez, a Lulu diz que foi o primeiro cliente dela. Depois tem uma hora que ela diz que ele era o pai dela. E eu fico muito na dúvida se o filme tá querendo dizer que ela diz que é o pai dela só meio que num desespero, porque é uma cena em que estão querendo agredir ele, ou se é verdade que ele é tanto pai quanto primeiro cliente. Eu fico inclinado a acreditar que ele é as duas coisas, o que eu acho que é intencionalmente bem problemático. Eu acho que é de propósito. Eu acho que é problemático sim, mas eu acho que é de propósito que ele é pai e primeiro cliente dela. Porque não é pra ser um filme sobre uma história de uma pessoa feliz. Embora, na verdade, ele em muitos momentos mostre pessoas se divertindo, ou ela se divertindo com outras pessoas, mas aí sempre alguma coisa dá errado, como a própria sinopse meio que já deu a entender que tudo no fim dá errado, né? Mas vou deixar pra falar mais no final. Vamos lá pra curiosidade. O filme é baseado em duas peças, ambas do mesmo autor, que é um sujeito chamado Frank Wedekind, ou Wedekind, não sei. É baseado em duas peças deles, uma chamada Espírito da Terra, de 1895, e outra chamada Caixa de Pandora, de 1904. Não sei detalhes, mas aparentemente o Pabst juntou essas duas numa só. Uma das coisas pelas quais o filme é muito famoso é pela personagem da Condessa, porque ela é uma personagem visivelmente lésbica, que é apaixonada pela Lulu. Ela se veste ao longo do filme quase sempre de maneiras muito masculinas, usando terno em vez de vestidos e tal. A atriz que foi a Alice Roberts, aparentemente não gostou da ideia de fazer uma lésbica, mas imagino que tava precisando de dinheiro, não recusou o trabalho, mas parece que ela não gostou da ideia. Mas realmente é bem visível no filme, isso nunca é dito em palavras, mas é bem visível ao longo do filme inteiro que ela é apaixonada pela Lulu e que ela não se interessa por homens. Tem cena também que ela é meio que um ou outro homem específico quando acontece, né? Mais de um, mas são uns homens ali que aparecem pra tentar dar em cima dela de algum jeito, querer dançar com ela, coisa assim. Ela nunca quer. Ela é visivelmente muito apaixonada pela Lulu. Aparentemente, né, como eu falei, é baseado em peças, né? Então parece que a Caixa de Pandora já era uma peça muito famosa, tinha versão musical, já teve outra adaptação pro cinema antes dessa. Então a história da Caixa de Pandora era uma história muito conhecida. E aí a internet me diz que o Pabst, que foi tanto diretor quanto roteirista do filme, conseguiu
conseguiu tomar aí umas liberdades com a história por conta disso. Não sei exatamente quais são, de repente a subtrama aí da condessa lésbica pode ser uma das coisas que o Pabst adicionou, mas realmente não encontrei detalhes sobre o que mudou, só que ele conseguiu mudar bastante coisa. Talvez o livro fale alguma coisa. Aparentemente o Pabst demorou muito para encontrar a atriz adequada para fazer o papel da Lulu. Ele viu a Louise Brooks num filme do Howard Hawks de 1928, um filme que se chama Uma Garota em Cada Porto. Parece que também saiu aqui como Uma Noiva em Cada Porto, vai depender da versão que você achar, mas é um filme de 1928 do Howard Hawks, que tem a Louise Brooks, e aparentemente o Pabst viu ela nesse filme, gostou muito dela, achou que ela era a pessoa ideal, tentou conseguir, ela tinha contrato com a Paramount, tentou conseguir que a Paramount emprestasse ela ali pra fazer esse filme, mas aparentemente o estúdio nem chegou a comunicar a ela de que esse interesse estava acontecendo. O estúdio em si não teve interesse. Parece que no final ela só foi liberada porque ela teve uma treta com a Paramount, acabou saindo da Paramount e aí ficou sabendo que queriam ela fazer esse filme e acabou aceitando. A segunda opção do Pabst era a Marlene Dietrich, que aparentemente conta-se aí que ela já estava no escritório dele assinando o contrato quando chegou a notícia de que a Louise Brooks estava livre, e aí cancelaram o contrato com a Marlene Dietrich pra botar a Louise Brooks. O Pabst disse que ele não queria muito contratar a Dietrich, porque por mais que ele gostasse muito dela, ele achava que ela, que tava com 27 anos na época, ia ser muito velha pro papel. O que eu diria que não é nem a questão, e o Pabst aparentemente mais tarde escreveu, não sei se numa autobiografia talvez, uma coisa que eu acho que faz mais sentido, que ele achava que a Dietrich era muito segura de si, e ela tinha um visual muito mais imponente, forte, de um jeito que não funcionaria pra personagem, porque ele precisava que a personagem tivesse cara de ingênua, de bobinha, porque essa é a proposta. E eu tenho que concordar com essa parte, porque eu acho que realmente a Marlene Dietrich, ela é uma pessoa que ela tá no filme e você fixa a cara nela de um jeito que ela te puxa, sabe? A gente vai ver, ainda não chegou em nenhum filme dela aqui, né? Mas tem uns 3 ou 4 filmes dela na lista que, né, como eu tô recapitulando, eu já vi. Eu vou comentar mais sobre isso quando eu tiver os filmes com ela. Mas eu acho que ela tinha realmente uma aparência mais... que não passava a ideia de inocência. Pelo menos ela, como personagem ali nos filmes que ela fez, os que eu vi pelo menos, ela não passava a imagem da inocência. E eu acho que isso seria um problema ali na proposta da Lulu. Quando o filme foi lançado na Alemanha, o Pabst foi acusado de fazer uma versão escandalosa das peças do Wedekind, e na qual a personagem da Lulu era apresentada como uma devoradora de homens que devorava suas vítimas sexuais, o que eu acho muito engraçado, porque não é o que eu enxergo no filme de jeito algum. E aí críticos ali em Berlim falaram que o material era um absurdo, assim, em relação ao material fonte, né, as peças originais, que realmente as mudanças dele eram um grande problema. A questão da condessa como lésbica também foi bem controversa, o que reforça pra mim a ideia de que na peça provavelmente não era assim, mas isso foi um grande problema. O filme foi censurado muito em diversos países, e apesar aí de ter tido essa falta de apoio na época em que ele foi lançado, lá pelos anos 50, estudiosos de cinema aí meio que redescobriram o filme, e aos poucos ele foi ganhando um status mais relevante que ele tem hoje. O público, inclusive, também não gostou do filme na época, né? Eu tenho mais informações sobre a crítica, mas o público também não gostou do filme. Foi um grande fracasso no geral, assim. E aí parece que foi um grande problema, porque com esse monte de censura que o filme recebeu em diversos países, parece que foi muito complicado montar uma versão restaurada que a gente tem hoje, que eu, inclusive, assistindo o filme começa com um monte de texto falando sobre a restauração, a versão que eu assisti pelo menos. Começa com bastante coisa falando sobre a restauração. E eles falam muito sobre como eles fizeram o máximo possível para tentar chegar no que teria sido a visão do Pabst do filme, porque eles usaram, se não me engano, 3 versões diferentes, de países diferentes, e cada uma tinha suas censuras, cada uma teve suas modificações, porque era uma coisa que acontecia muito, né? Então, provavelmente, a versão que a gente tem hoje, por mais que de repente chegue muito perto, é muito provável que ela não seja exatamente a versão original que o Pabst fez. Eu acho que não se sabe. Se fez o máximo esforço
fosse possível. De novo, do jeito que as mensagens no começo do filme me deram a entender. Pode ser que tenha dado certo. Eles não deixam claro nem que é nem que não é. Eles não sabem o que tá faltando, se tem algo faltando, ou se pegando esses pedaços eles conseguiram juntar tudo. Parece pra mim que é uma grande incógnita no final. Mas a gente tem uma versão que eu acho que funciona bem. Parece um bom filme. Mas é isso. É bom saber que ela talvez não seja 100% a versão que o Pabst criou. E que é possível que ainda assim tenha cenas censuradas que não existiam em nenhuma dessas 3 versões que eles usaram. É uma possibilidade. Uma coisa curiosa é que essa restauração que a gente tem hoje foi financiada pelo Hugh Hefner. Hugh Hefner, aí, pra quem não sabe, fundador da Playboy. Fundador e dono da Playboy aí até falecer alguns anos atrás, não vou lembrar quantos. Mas foi ele que financiou, parece o nome dele e tal, na abertura do filme ali, porque foi ele que financiou essa restauração. É engraçado porque o filme não é tão sexual quanto essa informação faz parecer. Não tem cenas de nudez no filme. É uma dessas coisas que eu falo que talvez até tivesse e foi censurada em todas as versões e a gente não tem hoje. Mas sinceramente, não sei, não parece pra mim que caberia muito ali, mas não é uma coisa que tem. O filme, sinceramente, se você olhar hoje, essa versão que eu vi que tenta resgatar tudo, não parece que tem nada pra ser censurado ali, sabe? De verdade, assim. Eu entendo a questão do tema no geral. O personagem é uma prostituta e, sei lá, seduz homens. Mas assim, pros olhares de hoje em dia é um filme extremamente contido e, sei lá, de classificação etária baixa, sabe? Vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre. O livro começa falando que um dos grandes méritos aí desse filme, ou a grande fama do filme, se deve à criação de um personagem arquetípico, a partir de Lulu, uma inocente sedutora, cuja escancarada sexualidade acaba arruinando a vida de todos à sua volta. O que, de novo, eu acho que é muito engraçado, porque olhando hoje, tudo parece tão pouco. Eu acho que em alguns momentos, eu acho que em muitos momentos a gente vê mais problemas sendo causados por ciúme, seja dela com o cara, seja dela com algum homem, ou de algum homem em relação a ela. Parece que mais coisas acontecem por ciúme, por pessoas quererem ter posse dessa mulher, ou por ela querer ter posse do homem com quem ela tá envolvida, e menos por sedução propriamente. E é engraçado porque eu vendo outros filmes de fora da lista, eu vi alguns filmes que tem mais a ideia da mulher sedutora. A gente viu aqui, por exemplo, Aurora. Aurora é um filme, é que a femme fatale do filme, na verdade, aparece muito pouco, mas é um filme sobre um cara que foi seduzido por uma mulher, e o pouco que ela aparece é muito como sedutora de um jeito meio maligno. Ela é mostrada como uma pessoa que tá tentando controlar o cara e fazer ele fazer coisas diferentes do que ele faria normalmente. E eu não acho que a Lulu é isso. Ela meio que tá ali. Os homens se apaixonam por ela porque ela é muito bonita e ponto. Frequentemente, ao mesmo tempo que ela dá bola pra todo mundo, porque ela é sorridente com todo mundo, é simpática com todo mundo. E eu entendo que o filme tá me dizendo que ela é assim pra conseguir coisas. Eu entendo essa parte. Ela não é assim só porque ela é legal. Ela é assim porque ela sabe que, sendo assim, ela consegue coisas. Mas, ao mesmo tempo, ela não tá fazendo nada tão demais assim, sabe? Mesmo que seja por falsidade, ela tá apenas sendo simpática com todo mundo. E aí as pessoas, por conta própria, fazem atrocidades ao redor dela, sabe? E é bem engraçado. Mas vamos continuar o livro aqui, depois eu falo minhas opiniões melhor, porque eu já tô falando muita coisa. O livro comenta uma coisa que eu até vi na internet, sim, acabei não colocando no roteiro, que gerou muita treta ele escalar uma atriz americana pra fazer esse papel, porque era um papel, como eu falei aqui antes, já muito famoso lá, era uma figura muito famosa ali do teatro e tudo mais, do teatro alemão. Então era uma figura alemã. E a ideia dele botar uma atriz americana pra fazer o papel foi um grande problema. Eu acho que, como é um filme mudo, a gente não tem as falas das pessoas pra ter sotaques e coisas do tipo, né? Então isso não influencia nessa parte. Mas as pessoas se incomodaram bastante. Inclusive eu encontro informação na internet de que o resto do elenco também se incomodou bastante com a escolha dela. O livro ainda fala que a Louise Brooks era dona de uma presença tão poderosa e erótica que a impediu de fazer a transição de suas melindrosas mudas para os papéis falados que merecia, em uma Hollywood dominada por Shirley Temple. Eu acho esse comentário engraçado, eu quis fazer esse, porque eu acho muito curioso que não tem um único filme da Shirley Temple nesse livro. E talvez todos sejam muito bobos, eu acho que eu nunca vi nenhum, na verdade. Mas é uma figura muito famosa, né? E eu fico pensando que, sei lá, só pra ilustrar uma figura tão famosa do cinema antigo, mas não tem eu tenho quase certeza que não tem um único filme com ela nessa lista. Essa altura eu já tô em 1950 alguma coisa, se tiver ela vai estar adulta, né? Se tiver algum depois, eu não sei
até onde a carreira dela foi. Com certeza a carreira famosa era com ela criança, né? E eu não vi nenhum filme com ela ainda. E aí fala sobre como Brooks é a vamp definitiva com seu corte de cabelo curtinho de franja reta, que é conhecido até hoje como Lulu, que é realmente uma coisa, o nome do corte de cabelo é por causa dela, da personagem. Não sei se é do filme especificamente ou se na peça ela já era caracterizada desse jeito, essa parte eu não sei, mas é um clássico. Eu acho que deve ser por causa dela, porque a Louise Brooks já usava esse visual em outros filmes que ela fez antes desse. Então esse já era o visual da atriz, não foi um visual montado pra esse filme. Então, de repente é por causa do filme mesmo. O livro fala que o cara que eu citei antes pode ser tanto seu pai como seu primeiro caso amoroso. Ela diz as duas coisas. Eu, sinceramente, tô achando que o filme quer dizer que ele é ambos. É o que o filme diz. Eu ia dizer que é uma interpretação minha, mas sendo bem sincero, essas são as palavras que o filme diz. Da primeira vez que encontram o cara aparece, ela diz que ele foi o primeiro cliente dela. E numa outra cena, ela grita que alguém tá batendo nele. Eu não vou falar quem pra não dar spoilers, mas na outra cena ela grita: ele é meu pai. Então, se você fosse basear apenas no que o filme diz, ele é as duas coisas. Se você quiser dizer que ele é uma ou outra, aí é uma interpretação que você tá fazendo. Mas o filme diz que ele é as duas coisas. Pois é um filme também... Esse quando eu assisti, eu achei um filme bem interessante. Em especial o final dele, eu acho que é muito bizarro e eu vou falar dele daqui a pouco. Eu vou falar uns spoilers daqui a pouco pra comentar algumas coisas do filme. Mas antes disso, é um filme que quando eu assisti pela primeira vez eu fiquei bem intrigado, porque eu achei que ele tem umas coisas muito interessantes. Embora eu também ache que... Eu não consigo concordar muito. Eu acho que é muito por conta do olhar de hoje, né? Eu acho que no fim, é o olhar de hoje em dia. Mas o tanto que se fala do erotismo nesse filme me chama muita atenção, porque fala como se ele fosse muito grande. E aí eu tenho um problema que eu tenho que comentar, que não é só olhar da época. O livro compara ela com a Madonna cantora. E o livro fala sobre como a Lulu da Louise Brooks faz a Madonna parecer puritana, sei lá, sabe? Então, assim, eles estão fazendo uma comparação de hoje em dia. E eu não consigo enxergar isso. Eu concordo que ela é, sei lá, sedutora até certo ponto. Mas eu acho que o jeito como é retratado, pra mim, ela é muito mais simpática do que outras coisas. Acho que o livro faz isso mais do que a internet fez, quando eu fiz pesquisas pra fazer esse roteiro. Mas parece um consenso geral que esse filme é muito mais sexual do que eu enxergo ele. E eu não sei exatamente onde que entra, eu não sei se é uma coisa de meu pensamento enquanto brasileiro, que é um país que aborda o assunto da sexualidade de jeitos muito mais abertos comparado talvez com outros países, mais cedo comparado com outros países. Eu não sei se de repente é alguma coisa com isso. Eu acho a comparação com a Madonna surreal, porque ele exagerou um tanto nesse ponto. Ele podia ter pegado alguém que fosse mais discutível ali. Então, assim, eu acho que vendem o filme como se ele fosse uma grande putaria, sabe? As coisas que... Eu sempre vejo o filme antes, né? Antes de ler qualquer coisa sobre. Se eu lisse primeiro e visse depois, eu acho que eu ia ficar tão chocado, mas tão chocado com não encontrar o que eu esperava, o que as informações me fizeram esperar, que eu sei lá o que ia acontecer. Mas é muito engraçado isso, porque é um desses filmes que, se eu penso só no filme, eu acho que o filme é legal, eu acho que o filme é interessante. É um filme sobre homens fazendo merda por causa de uma mulher, mas todo mundo enxerga, a internet, o livro, parece enxergar o filme sobre uma mulher forçando homens a fazer um monte de merda por causa dela. Mas assim, é um monte de marmanjo adulto, é uns homens velhos, uma menina de 20 e poucos anos, que, ela é muito bonita, então eu vou matar alguém por causa dela. Ela não pediu pra você fazer isso. E, sinceramente, mesmo se ela tivesse pedido, você não consegue pensar por conta própria, não? Sabe? É um filme que eu sinto... E, no fim, eu fico com dificuldade de saber se o pensamento do Pabst, quando fez o filme, bate mais com o meu ou bate mais com o da crítica, aparentemente. E dos comentários que eu vejo. Porque eu acho que ambas as leituras são possíveis vendo o filme. Eu acho que dá pra enxergar o filme como tendo autocrítica e dá pra enxergar o filme como não tendo. Dá pra enxergar o filme com a Lulu sendo a vilã, apesar de eu não conseguir enxergar. Parece pra mim que todo mundo enxerga, então eu não sei. Mas eu enxergo um filme sobre coisas que homens fazem, ou que pessoas no geral, já que tem a lésbica no meio, coisas que pessoas fazem por conta de uma mulher por quem eles se interessaram. E, de novo, eles fazem as coisas por conta própria. Na maior parte do tempo, eles fazem as coisas por conta própria. Quando eu reassistindo, a única cena em
que parece pra mim que ela é muito ativa em direcionar a pessoa a fazer o que ela quer é quando ela vai se apresentar, o editor lá conseguiu um trabalho pra ela num cabaré e ela tem que se apresentar, mas o editor chega lá com a noiva, porque ele vai se casar com outra mulher. E ele chega lá com a noiva, sinceramente, pra quê? Não sei. Por que ele levou a noiva dele no lugar onde a amante tá se apresentando? Eu já boto a culpa nele aí, né? Mas aí no momento em que ela sabe que a mulher tá junto, eu não lembro se ela vê ou se contam pra ela, eu acho que ela vê o cara junto com a mulher, ela começa a fazer um chilique dizendo que não vai entrar em cena, não vai entrar em cena, não vai entrar em cena, e fica chorando e tal, não sei o que. Ela se tranca numa sala, num quartinho, e aí o cara vai falar com ela, né? O amante vai falar com ela, e aí eles brigam e tal, e aí no momento em que ele acaba beijando ela, a noiva abre a porta e vê a cena, e aí fica puta, e aí por isso ele acaba resolvendo se casar com a Lulu. E acho que aí já talvez esteja falando spoilers, é muito no começo do filme isso, mas de repente spoilers aí já daqui pra frente eu acho que eu vou elaborar mais em algumas cenas e momentos do filme que eu não falei antes. Então essa é a cena em que eu acho que ela mais ativamente faz alguma coisa pra conseguir o que quer, mas assim, a culpa é dela que o homem tinha uma amante, ia se casar e tinha ela como amante? A culpa é dela que o cara levou a noiva pra ver a apresentação de cabaré da amante? Onde que a culpa é dela? Eu não consigo ter certeza se o filme tem essa autocrítica nele, mas eu não consigo enxergar no filme a Lulu como culpada das coisas que acontecem, porque é sempre assim. E aí pra mais coisa aí, de novo, spoilers daqui pra frente, né? No dia do casamento, da festa em que ela tá casando com o editor, né? Porque depois que ele se separou da outra, ele resolveu, tipo, tá bom, vou casar com a Lulu, não tem jeito, ela não vai deixar eu casar com outra pessoa mesmo, então vou casar com ela. Ele casa com ela, e aí esse cara que é o pai / primeiro cliente dela, tá lá junto com outro cara que ele queria muito apresentar pra Lulu também, que ele queria que a Lulu se envolvesse com ele, que é um cara que é produtor de peça também, mas é um cara meio, sei lá, é produtor, mas não tem dinheiro, é uma coisa meio assim. E esses dois estão juntos, foram convidados pra festa, e estão lá na festa, e eles ficam enchendo a cara, completamente bêbados. Eles resolvem entrar no quarto dela e do marido, porque é na casa dele a festa, e eles bêbados ficam lá, começam a jogar flores em cima da cama, não sei o que. Ela acaba entrando no quarto, se depara com essa cena, tenta fazer eles pararem e tal. E, de novo, o homem, o marido a essa altura, abre a porta no momento em que ela tá, tipo, no colo do cara. Eu acho que eles nem estão se beijando na hora, nem nada do tipo, mas ela tá no colo dele e ele abre a porta nessa hora. E aí nessa hora ele vai super violento, querer bater, nessa hora que ela grita dizendo que ele é pai dela. Mas assim, por um lado nada tava acontecendo de verdade, por outro lado, você sabe quem ela é. Você casou com ela porque quis. Ou melhor, nem casou com ela porque quis, casou com ela dizendo que não queria, não faz nenhum sentido. E aí ele fica completamente revoltado, ele pega uma arma, ameaça os outros saem correndo, fica ele e a Lulu no quarto, e ele entrega a arma na mão dela, dizendo que é pra ela se matar, que é isso que ele quer que ela faça, que ela tem que se matar, que ela não pode fazer nenhuma outra coisa, ela tem que se matar. E eu vou repetir, aonde que ela é a culpada dessa cena? É um homem com o dobro da idade dela, no mínimo, enfiando uma arma na mão dela, obrigando ela a se matar, porque ele casou com ela contra a vontade dele, porque sei lá. E aí, enfim, eles brigam ali com essa arma, a arma acaba disparando nele, e aí ele morre. E o filho dele chega, que é outro que é apaixonado por ela, chega e fica toda uma coisa, e ela vai a julgamento. Ela, a princípio, vai ser considerada culpada. Existe no julgamento ali, é questionada a questão se ele se matou ou não. A gente sabe que foi meio que um acidente, eu diria que ele mais se matou do que não, mas era ele que tava forçando a arma ali, então eu entendo que foi ele que se matou. Mas ela acaba sendo condenada, mas os amigos dela ali, que são esse cara que é, vamos dizer, pai dela, o amigo dele, o próprio filho do cara, a condessa, tá todo mundo meio ali no tribunal, eles armam um caos, disparam um alarme de incêndio, não sei o que, pra conseguir tirar ela dali e fogem com ela. Então ela acaba virando foragida da polícia, com foto no jornal procurando ela, mas ajudam ela a fugir. E daí a gente tem mais umas cenas em que acontecem mais algumas coisas. O filho do cara que essa altura tá com ela ali, tá no grupinho, né? Fica viciado em jogo, e aí esse é pra ser o declínio dele, um cara que era pra ser talentoso, ele era músico, eu acho. Ele era pra ser talentoso e tal, mas aí ele tá viciado em jogo, perdendo dinheiro. E de novo, as críticas parecem querer que eu acredite que a culpa é dela, mas não faz sentido, é um homem adulto, sabe? As pessoas têm que ter responsabilidade pelos seus próprios atos, não faz sentido. Enfim, tem toda uma treta ali e eles acabam fugindo, alguns deles pelo menos acabam fugindo ali nessa cena, e o filme termina
termina com ela indo se prostituir pra alguém que ela encontrar na rua, ou alguém que ela encontra na rua é o Jack Stripador. Num conjunto ali bem bizarro de acontecimentos, parece que já tinha na peça essa história. Só que a peça se passava no século XIX, na época real do Jack Stripador. E esse filme se passa contemporâneo ali, anos 20. Então ele meio que transporta o personagem pra essa coisa, e o filme termina com o Jack Stripador relutando se mata ela ou não, e enfim, não preciso dizer se ele mata ela ou não, né? Eu acho que dá pra deixar esse suspense, já que eu contei quase o filme todo. Não faz diferença. Mas assim, a parte mais bizarra desse filme pra mim é essa, é a opinião da crítica e a opinião que eu encontro que o livro diz, boa parte do que eu encontro na internet dizendo, porque eu acho que interpretar esse filme como um filme sobre uma mulher que destrói a vida dos homens é um grande problema que nós temos na sociedade até hoje. É a coisa de colocar a culpa das ações de um homem adulto numa mulher por ser, sei lá, bonita, sedutora. Porque no momento em que o cara vê uma mulher desse jeito, ele não se responsabiliza mais pelos seus atos. Essa é a visão. E, de novo, eu acho que o filme não diz pra nenhum lado. O filme não joga a culpa em ninguém, na minha interpretação. O filme não joga a culpa em ninguém. Eu, com a minha cabeça e o meu raciocínio, enxergo um filme em que as pessoas estão fazendo coisas ao redor dela. E não é ela que tá fazendo as coisas acontecerem. Porque é como eu enxergo a realidade e é como eu acabo enxergando o filme, já que ele não se posiciona. A crítica, tanto a da época quanto a de hoje em dia, a julgar pelo livro, parece enxergar apenas que ela é uma pessoa maligna porque ela tá fazendo os homens cometerem atos terríveis. O que, de novo, é uma coisa muito problemática que a gente vê na sociedade hoje em dia. É o tanto que os homens são coitadinhos porque, mas foi essa mulher que fez ele fazer alguma coisa. Tipo, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. É dizer que é basicamente tratar os homens como animais sem qualquer racionalidade, que pelo menos no momento em que encontram uma mulher, de novo, bonita e sedutora, eles perdem a racionalidade deles e passam a agir como animais selvagens no cio, que tudo que eles fazem é selvagem e que ainda assim a culpa é dela, sabe? Porque ela levou eles a fazer desse jeito, porque ela era bonita demais. Não pode. Não pode ser bonita demais. Ela era bonita demais, isso foi um grande problema. Acabou com a vida desses caras, coitados. Então, é isso. Eu acho que o filme não se posiciona, o que eu acho que faz com que ambas as interpretações possam ser possíveis, porque o filme em nenhum momento, pra mim, o filme em nenhum momento diz de quem é a culpa das coisas que estão acontecendo. Então, eu entendo que ambas as interpretações são possíveis. Eu acho a interpretação que parece que todo mundo tem e parece pra mim que eu tô sozinho aqui vendo de outro jeito, é absurda, mas é um baita retrato de o que se pensa na realidade. A gente vê isso o tempo inteiro sendo dito na realidade, sabe? É um monte de homem de 30, 40 anos, ou que seja, mas é um monte de marmanjo adulto tendo atos terríveis perdoados porque, ele não sabe, mas ele não tava pensando, mas ele é só uma criança, e ele tem 40 anos, mas ele é só uma criança, sabe? Ele não pensa, mas ele tava apaixonado, e aí é o que acontece. Culpa dela que ficou na cabeça dele. Então é surreal. Por um lado, o fato do filme poder ser lido desses dois jeitos e a sua interpretação ser a coisa com a qual você tem que lidar, porque o filme não te deu uma resposta pra nenhum lado, eu diria que é até genial. Eu não sei se ele fez com essa intenção. Se fez, ou talvez independente, o simples resultado do filme acaba, pra mim, sendo genial porque ele não te dá resposta e ele faz você ver o filme, pensar, nossa, foi isso que aconteceu, e você tem que lidar com o seu pensamento. Quer dizer, se você for atrás de mais informações, se você estiver vendo esse vídeo, talvez, se você ver algumas outras pessoas, porque eu não posso ser a primeira pessoa falando sobre isso, mas eu acho que talvez ele seja até melhor por isso, por ele não dar a opinião dele, ter que fazer você lidar com a sua, né? Mas é isso, é muito interessante, esse vídeo já tá imenso, né? Mas eu acho que acaba sendo um filme muito bom, é um filme que eu também gostei mais da segunda vez que eu vi, mas desde a primeira eu já fiquei com esse problema com o filme, que todo mundo fala do filme de um jeito e pra mim o filme que eu vi era outra coisa, e eu sinto que agora eu tô na minha própria cabeça analisando mais a fundo essas duas interpretações e como que se pode chegar nelas duas, mas acho que no fim essa é a grande questão do filme, e eu acho que realmente é por esse motivo que o filme funciona tão bem hoje, por fazer você tomar a decisão de quem é culpado ou o que tá acontecendo, sabe? Mas
Mas enfim, você já viu esse filme? Deixa aí nos comentários o que você achou, como você enxerga o filme, o que você acha no geral, ou o que você achou desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu, até mais!